Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Momento esse em que nós aproveitamos a companhia um do outro para termos um encontro mais que especial com o nosso Deus, com o nosso Criador. Esse momento, como eu costumo dizer, fará toda a diferença no nosso dia. Por isso, nos encerramentos eu digo, não saia de casa sem antes ter um momento com Deus. Tá certo? Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, que diz assim, o cristão e a verdade. Muita coisa interessante a gente vai tirar desse tema hoje. Por isso eu quero convidar você a ficar comigo até o fim, para assim nós termos as reais impressões daquilo que Deus quer nos ensinar hoje, tá certo? Mas antes, como já é o nosso costume, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos a nossa oração. Ore comigo. Oremos então. Senhor Deus, estás nos céus, como é bom estar na tua presença. Como é bom ter esse momento contigo, momento esse em que nós refletimos na tua palavra, meditamos no teu querer e assim tiramos lições preciosas para a nossa vida. Que teu Espírito Santo esteja conosco, nos direcionando, nos guiando a toda verdade. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como já mencionei, o tema de hoje é o cristão e a verdade. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 15, que diz assim, Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Mas, seguindo a verdade em amor. Verdade em amor. Certa vez, Jesus estava com seus discípulos e ele disse o seguinte para eles: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não for por mim. Veja que interessante a forma como Jesus se apresentou, se autodenominou para aquelas pessoas que eram seus amigos mais próximos, os discípulos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O livro de João fala que no princípio estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E por meio do Verbo, por meio de Cristo, representado pelo Verbo, tudo se fez. Que coisa interessante. Interessante que quando a Bíblia vai falar a respeito de Satanás, ele diz que Satanás é o pai da mentira, ou seja, o poder antagônico ou palavra contrária à verdade. Enquanto Cristo é a verdade, Satanás é a mentira. As duas coisas não podem se unir. Quando Cristo falou como ele era apresentado, como ele era para ser reconhecido como a verdade, ele olhou para os seus discípulos e, de certa forma, os convidou para fazer um compromisso com ele. Ele disse, olha, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Isso é algo muito interessante, porque quando a gente olha para os dias de hoje, a gente vê várias e várias denominações que se julgam, de certa forma, seguir a Bíblia. Mas a pergunta que fica na nossa cabeça é, se todas elas falam que seguem a Bíblia, por que existem tantas? A Bíblia é só uma, até onde eu sei. Mas por que existem tantas? Será que não tem algum equívoco por aí? Interessante, porque quando a gente vai e medita sobre os mandamentos de Deus, a gente conhece a lei, são apresentados 10 mandamentos. Um desses mandamentos, normalmente, não é observado. Talvez você não conheça os 10 mandamentos. E eu quero te convidar a abrir o livro de Êxodo, capítulo 20. Ali, a partir do versículo 3 em diante, você vai ter acesso a todos os 10 mandamentos. Se você não conhece, dê uma lida nesse texto. Ah, Davi, eu já sei quais são os 10 mandamentos, eu já aprendi. Tá, revisa então. Revisa para ver se bate com o que você aprendeu. E aí você talvez tenha alguma surpresa.
quando você se deparar com o texto. Pois muito bem. Facilmente, os cristãos da atualidade seguem facilmente 9 mandamentos. Mas um em especial, eles afirmam que, de certa forma, não precisa mais guardar. E aí, os 10 mandamentos deixam de ser 10 e passam a ser 9. Porém, Jesus fez, de certa forma, um desafio, se referindo aos discípulos e a nós que nos autodenominamos também discípulos de Jesus. Pois quando dizemos que somos cristãos, nós nos autodenominamos discípulos de Jesus. E ele diz, olha, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Guardar esses mandamentos não é simplesmente conhecer e, de certa forma, aceitar mentalmente. Guardar é viver os mandamentos de Deus. Ah, é muito difícil, coisa tal, não dá certo. Você ama Jesus? Nesse momento ele está pedindo uma prova de amor. Talvez você já tenha se deparado com alguma história de algum casal pedindo uma prova de amor, aquela coisa, uma loucura de amor. Talvez você até já tenha feito isso. Eu te pergunto, você está disponível, disposto a fazer uma prova de amor por Jesus? Ele já demonstrou o amor por cada um de nós. Deu a sua vida, fez propiciação, nos garantiu a salvação por meio dos seus méritos. A pergunta que fica é, o que você está disposto a fazer por Jesus? Jesus disse, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Ah, Davi, então eu guardo 9 mandamentos. É mais que a metade, é a maioria. Tudo bem? Não. Com Deus não tem essa questão de 90%, 99%, quase todos, não. Ou é tudo, ou é nada. Ah, mas não dá certo. Ou é tudo, ou é nada. Deus, ele não divide a sua adoração. Ele é um Deus único que requer de cada um de nós exclusividade, ou seja, adoração única, entrega total. Nada de reserva, nada de parcialidade. Você confia em mim? É o que ele pergunta. Você confia em mim? Eu, de fato, sou o seu Deus? Se nós confirmarmos e afirmarmos que sim, então nós devemos nos entregar por completo, sem reservas, para esse Deus a qual nós dizemos que fazemos parte do seu povo. O cristão e a verdade. É o tema de hoje. Que nós possamos, de fato, sermos cristãos de verdade. Pois existem muitas pessoas aí que se autodenominam cristãos, mas que não são de verdade. Por quê? Porque não seguem o caminho da verdade. O finalzinho do texto que a gente leu hoje diz o seguinte: cresçamos em tudo naquele que é cabeça. No livro de Efésios, se você reler aí, você vai perceber que Paulo ele fez algumas analogias para demonstrar a unidade de Cristo com o seu povo, com a sua igreja. Ele disse, olha, assim como Cristo é o cabeça e nós somos os membros, o corpo, ele dá a direção e o corpo age, porque eu não sei se você sabe, todas as nossas ações, tudo que a gente faz, primeiro é realizado aqui e depois é executado no restante do corpo. A ordem parte daqui. Se a mente diz, levanta braço, o braço levanta. Por isso que Cristo é o nosso cabeça. Mas a pergunta que fica é, ele é o cabeça de sua vida? É ele que rege a sua vida? Nos dias que estamos vivendo, nós precisamos e temos carência de cristãos de verdade, que sigam a verdade, que vivam a verdade, que preguem a verdade e que deem testemunho da verdade. É bem verdade que não é fácil viver a verdade. No mundo onde a mentira se tornou verdade, onde a mentira é enaltecida, onde a mentira é, de certa forma, vista com bons olhos. Esses dias eu estava ouvindo
que nos dias de hoje, quando alguém faz alguma falcatrua, alguma coisa errada, de vez de ser visto como uma pessoa desonesta, é visto como uma pessoa sabida. Aí você percebe a inversão de valores que está acontecendo no nosso mundo, no mundo ao qual nós vivemos. Que nós possamos ser pessoas diferentes. Pessoas que vivam a verdade, que escutam a verdade, que falem a verdade, num amplo sentido. Entenda que quando eu estou falando da verdade, eu estou falando de Jesus, porque foi assim como ele se autodenominou. É bem verdade que viver a verdade não é fácil, mas com Jesus em nossa vida, vai dar certo. Chegamos a mais um fim do nosso momento com Deus. Que nós possamos pegar esse tema que foi abordado hoje e que nós possamos meditar e refletir na nossa vida. Veja, Deus não quer as coisas pela metade. Nada de parcial, nada apenas de boca. Você lembra o que Jesus falou para os hipócritas fariseus? Certa vez, o fariseu chegou para Jesus e disse: olha, eu jejuo 3 vezes no dia, eu dizimo de tudo, eu faço oferta, eu vou para a igreja, aquela coisa toda. E aí Jesus o repreendeu. Sabe por quê? Porque por mais que ele tivesse uma vida religiosa, perceba bem o que eu vou dizer, por mais que ele tivesse uma vida religiosa, ele não era um convertido. Sabe por quê? Porque ele fazia isso simplesmente para se apresentar, para que as pessoas o vissem. Na época de Jesus havia um costume dos fariseus de quando eles iam orar, eles procuravam locais públicos onde tinham pessoas, levantavam as mãos para o céu e começavam a orar gritando, para que todas as pessoas olhassem para eles. Um outro costume que tinha era que no momento em que as pessoas iam ofertar e deixar sua ofertazinha, o dinheirinho, eles levavam as moedas mais miúdas, de menores valores, para ir em grande quantidade. E aí chegava ali na cestinha, no gasofilácio da época, e derramava ali as moedas para ir caindo e fazendo zoada, para que as pessoas vissem o tamanho da oferta que aquela pessoa estava levando. Isso me faz lembrar a viúva, que levou apenas 2 moedinhas. E Jesus, observando aquilo, disse: a oferta maior foi daquela viúva. Porque não importa para Deus aquilo de grande, de coisas que estão sendo feitas, se a intenção for errada. O que importa para Deus é a qualidade, é a verdade, é o que está sendo vivenciado, experienciado. Que nós possamos ser cristãos de verdade. Eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós orarmos. Vamos orar juntos? Oremos então. Senhor Deus, estás nos céus, como é bom estar na Tua presença, como é bom aprender e Te conhecer cada vez mais. Que Teu Espírito Santo nos guie no dia de hoje, que nós possamos ter as impressões corretas a respeito do Teu caráter. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu costumo dizer, foi um prazer estar com você. É sempre bom ter um momento com Deus junto com você. Papai do céu possa te abençoar no dia de hoje, que seja um dia maravilhoso, que você possa ser abençoado, protegido, que você possa ser uma bênção onde quer que você esteja, tá bom? Fica com Deus, amanhã o nosso encontro está marcado, que você possa vir, e se possível, traga um amigo, manda um link, manda o canal para alguém, para que mais e mais pessoas possam ter esse momento com Deus, esse momento tão especial. Papai do céu com certeza vai ficar muito feliz, porque mais e mais pessoas terão um momento com Ele. Isso é uma bênção. Tá bom? Eu te vejo amanhã. Até a próxima. Tchau, tchau.